Ashtar, a história da criação, parte 1. As fases do desenvolvimento, as incertezas, o start, a experiência dinossauro e mais. Saudações, família. É bom estar aqui mais uma vez. Chego com alegria no coração para compartilhar um pouco mais com todos vocês, minha amada família. Um pouco mais da sua história, do início dessa experiência e como ela se desenrolou ao longo de tantas eras. Um pouco mais da história da criação, um fragmento da história na verdade. Vocês estão à beira de uma grande conclusão agora. Um ponto onde todos vocês e nós aguardávamos. Um ponto onde a dedicação de vocês fez toda a diferença. Um ponto e um ápice estão bem aqui agora, acreditem. Era exatamente aqui onde gostariam de estar. Nenhum de vocês gostaria de estar fora deste momento. Eu estou neste instante completamente projetado e peço à minha querida Neva uma completa abertura que me permita acessar suas esferas e assumir seu campo energético para que a fusão possa ocorrer. Não se preocupem, isso não é uma possessão. Eu e ela temos um acordo de muitas eras. Estamos felizes com isso. É um prazer falar com todos vocês através dela. Essa não é a primeira nem a última vez que isso acontece. Ainda tenho muito a entregar a vocês, seja nessa forma de canalização escrita ou verbalizada oralmente. Neva, eu quero que esteja completamente em observação. Esteja em observação. E ao mesmo tempo completamente fundida a mim, como sempre. Eu estarei entregando para você, para que você decodifique mais informação do que o habitual. Mais do que a sua capacidade de linearização está acostumada. Assim, tenha calma no decorrer dessa canalização. Não tenha pressa a escrever. Você terá todo o tempo do mundo para essa transmissão e eu irei com você até a conclusão, como sempre. Esta não será uma canalização curta, pelo contrário. Entregarei partes devido à quantidade de informação que pretendo trazer. É um maravilhoso momento para isso, meus queridos. É a hora de saberem um pouco mais dessas verdades. Muitos de vocês observam informações em todos os lugares, mas é importante que tenham sempre muito discernimento, até mesmo nessas minhas mensagens. Quero que sintam, percebam o amor que entrego através delas. Ainda que não consigam compreender algumas coisas, permitam que suas almas entendam. Suas almas. A alma de cada um sabe tudo, porque está ligada a tudo que existe. As incertezas e a entrega das sementes das estrelas. Eu sei, queridos, que muitos de vocês ainda se perguntam como chegaram aqui e como sairão daqui. Embora existam tantas informações e relatos sobre as suas origens e o que vieram fazer, mas existe um querer saber mais, ou ter a prova absoluta disso. Porém, independente das dúvidas que os rondam, às vezes há sempre essa força espiritual que todos vocês carregam e que os mantém determinados a continuar. Eu sei que, por mais que estejam engajados nos trabalhos espirituais que lhes competem e que se colocaram à disposição, às vezes a realidade da Terra, ainda diferente das esferas superiores de onde todos vocês vieram, dificulta e sufoca, eu sei. Mas eu sei também que precisava ser vocês. Tinha que ser vocês. Vocês eram os mais capazes entre os mais capazes. E não foi eu que fiz esse julgamento. Foram vocês mesmos, em suas verdades e consciência dos seus próprios potenciais. Eu os convidei para a missão e vocês aceitaram.
Foram vocês que acreditaram ser capazes. Méritos para sua própria capacidade e poder inatos que concluíram que sim, era possível. Que era possível adentrar as mais baixas vibrações e expandir a luz de dentro de ambientes tão densos, como foi no princípio. Conseguiram se manter conectados de alguma maneira à fonte, mesmo tendo se apartado dela da forma bastante dolorosa. Ao mergulharem nessa experiência, eu fui até vocês há anos de tempo e convidei-os para essa experiência. E aqui estão vocês, os mais capazes entre os mais capazes, os mais fortes entre os mais fortes. Vocês se escolheram. Eu apenas enfatizei essa escolha. E tenho muito orgulho disso, de saber que pude confiar e posso em cada um de vocês pelas eras. Pois a nossa essência é a mesma. Eu sei das suas intensas dores nessa realidade. Como lhes tenho falado ao longo do tempo com as minhas mensagens através de Neva e outros canalizadores. Sei do seu contrato de semente, que era também um pedido de vocês. Em nenhum momento vocês foram obrigados a nada, pois sempre tiveram e têm escolhas e sempre puderam desistir. Sempre puderam dizer chega, não aguento mais, mas aí estão vocês. Digo com toda a verdade no meu coração, tenho um profundo respeito, orgulho e admiração por todos. Vocês poderão contar comigo pelas eras eternas. Meus queridos, a história da Terra vai além até mesmo da sua própria chegada como sementes das estrelas. Vai muito além. Muitos de vocês chegaram depois da criação da Terra e quando ela já estava em pleno desenvolvimento. Outros chegaram quando ela ainda estava formando as suas camadas e dimensões. Outros ainda são a nova geração de sementes que começaram a chegar ao planeta no início da década de 80, até o presente momento do seu tempo linear. Aqui, enfatizando as grandes chegadas cristalinas de 2012 até este presente momento. Preciso pedir também para que, caso tenham lido ou ouvido minha mensagem que entreguei através de Neva, as 3 fases do mergulho, quantas vidas você teve, a intromissão, voltando no tempo e mais, que se não leram, leiam. E que se já leram, leiam novamente, pois é um grande complemento fundamental para esta minha mensagem de agora que estou entregando. Há muita história ainda a ser contada. Há muito a ser revelado. Ou melhor, relembrado. E aqui vamos com mais um pouco da sua história. Desde quando tudo começou? Ou pelo menos um pouco de informação de quando o start foi dado, para suas memórias irem se adaptando e relembrando esses momentos, para que elas possam ir se abrindo. É tempo de abertura de acástico. Vocês estarão, pouco a pouco, reacessando essas informações e relembrando tudo isso, pois os véus estão sendo removidos e a sua conexão conosco está aumentando. Nossas mensagens também, como gatilho para esses processos, estarão mais presentes. E cada acesso genuíno dos seus corações há o maior expandir as nossas mensagens genuínas. Digo isso, pois certamente vocês sabem que há aqueles que às vezes desejam se passar por nós de uma maneira que pode trazer desconforto ou desarmonia. É importante que saibam que o seu coração aberto é uma excelente bússola a guiá-los pelo caminho. Vocês não podem ser ludibriados se estiverem com o coração leve em alegria, pois o seu campo de proteção
e seu discernimento são aumentados consideravelmente. Sintam a energia das nossas mensagens. Nós trazemos códigos especiais nelas que fazem os seus corações vibrarem e, ainda que muitas vezes suas mentes não compreendam, há algo em seu interior que atesta a verdade das nossas palavras. Pois vocês também fazem parte dessas frotas que se comunicam com vocês através dos vários canais transmissores pelo mundo. Sem contar também com os contatos diretos com vocês mesmos, dos seus sonhos, intuições e sensações. Há vários meios para que ocorra comunicação direta ou indireta com vocês. Basta que se abram, pois verão e sentirão nossas mensagens em todos os lugares. Após essa introdução necessária, vamos para o que eu desejo entregar a vocês, para que finalmente venham a relembrar-se de quem são. O Start. Assim como foi entregue nas antigas escrituras e reverberado ao longo dos milênios por diversas fontes, Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Há bilhões de anos, este universo material, um dentre alguns, foi criado. Com ele, toda a experiência na qual vocês estão inseridos, desde o início. Quando a fonte criadora disse: faça-se, assim foi instantaneamente. Tudo foi criado ao mesmo tempo, num estalar de dedos. Mas as experiências e o desenvolvimento em cada parte de cada setor levou seu tempo próprio e apropriado. Imaginem várias pessoas em uma sala, todas elas com os mesmos objetivos, desejando as mesmas coisas. Todas essas pessoas são individualidades e chegaram à sala todas juntas, todas elas, pois foram levadas no mesmo transporte e ao mesmo tempo. Todas entraram ali no mesmo momento e elas foram dadas as mesmas tarefas, tarefas iguais. Porém, cada uma delas vai executar a sua no seu tempo apropriado, de acordo com seus pontos de vista e entendimentos. Assim foi neste universo material. Agora estão todos vocês aí, grandes almas que pediram à fonte uma oportunidade para experimentarem algo novo, algo que pudesse expandir suas consciências, algo que lhes pudesse dar mais expansão. Eu sei que alguns de vocês talvez não consigam compreender o fato de tudo neste universo ter sido criado ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo também lhes digo que cada setor seguiu seu tempo apropriado, sua linearidade. Vocês precisam deixar um pouco de lado as suas mentes, a necessidade de racionalização, e passem a apenas sentir a energia dessa mensagem. Suas almas entenderão, pois elas estavam lá. Elas entenderão. Elas viram e sabem do que eu estou falando. E por que estou falando dessa forma? Tudo foi criado ao mesmo tempo e existe eternamente no agora. Nessa dimensão, tudo caminha no seu tempo, no seu ritmo, na sua linearidade. Só tenham consciência disso em seus corações. Não tentem entender com suas mentes. Este é um entendimento para além da mente. É para a sua alma. A sua alma é atemporal. Almas atemporais e de unidade amorosa e bondosa que desceram ao planeta para uma grande experiência em dualidade e linearidade. Vocês precisam se adaptar à experiência. E muitas ainda não conseguiram completamente. Mas esse não é o ponto. O ponto é que a experiência foi iniciada. E aí estão vocês. É difícil às vezes para esta canalizador transmitir tanta informação como tenho enviado agora. Eu nunca enviei tantos blocos informativos para ela. Neva, continue apenas transmitindo o que consegue. Não se apresse nem tenha medo.
de perder o conteúdo. Eu repetirei o que for preciso. Continuemos. Queridos, apenas tenham em seus corações que tudo foi criado agora, no mesmo momento. E tudo teve o seu tempo para se desenvolver. E quando eu digo que tudo teve o seu tempo para se desenvolver, é apenas para sua mente, em seu conceito linear e compreendendo. Ainda que eu diga para não se preocuparem em compreender este ponto, um sopro simples de entendimento mental já ajudará. Assim, nestes blocos que entregarei, tratarei de transferir as informações de uma maneira linear para sua melhor compreensão. Houve uma criação. A fonte criadora desejou essa manifestação. Ela se fez. A experiência foi iniciada. O tempo para ela iniciou-se. Foi algo incrível. Vocês pediram por essa experiência. Vocês viviam no paraíso do eterno, um profundo amor e contemplação, mas desejaram, como eu disse, uma nova experiência. O que há lá fora? Vocês perguntaram. Há escuridão? O que há? E desejaram descobrir. E a fonte criadora disse: assim seja. Faça-se a luz. Entendimento, saber, compreender, observar, ver o que havia lá fora, fora dessa conexão com a fonte criadora. Vocês desejavam. Assim, a grande separação da fonte iniciou-se. E toda a experiência na dualidade foi iniciada, manifestada, expressa. A fonte criadora é luz. Vocês queriam saber o que havia fora dessa luz. Assim foi concedido, queridos seres. Como tenho dito, junto às minhas frotas, a única ameaça direta a vocês é a não consciência de quem são. E vocês estão expandindo suas consciências e relembrando quem são. Assim, não há mais nada na frente de vocês, mas nada que possa impedir o seu retorno ao lar. Alma eterna, a sua consciência projetou-se da fonte para essas dimensões onde ela se encontra agora. Sistemas, aglomerado de galáxias, sistemas solares, planetas. E aí está a Terra. E aí está você. Um dentre vários planetas neste universo. Um dentre vários que foram criados para muitas experiências. Uma experiência mais aprofundada na dualidade. O processo de condensação esférica ocorreu no espaço onde hoje está o planeta Terra. Muitas forças ativadas e a Terra física estava manifestada. Eras e eras, e seu núcleo estava se harmonizando. Viam-se explosões vulcânicas por toda parte. O planeta era um imenso magma incandescente. Havia uma fumaça que encobria a superfície, impedindo a chegada do brilho solar. E toda a vida iniciava o seu desenvolvimento. Todo o processo de vida material era constantemente reiniciado, muitas vezes. Seres dos multiversos chegavam para observar todo este movimento e expansão da vida. Desejosos de darem a sua parcela de ajuda direta, entregando suas sementes para fecundar a vida na Terra. Mas por enquanto, não era permitida a intervenção de nenhuma maneira. Era preciso um prévio autodesenvolvimento. Era preciso tempo. Era preciso eras até que tudo estivesse o mais assentado e a vida começasse a se formar sobre o planeta. Éons de tempo, civilizações de outros sistemas já se aproximavam da Terra e observavam mais de perto o seu desenvolvimento, o nascer da vida, a formação dos mares, as porções secas, agrupando-se em formação de, a princípio, uma grande massa de terra, um grande continente que tomava a metade do planeta, enquanto a outra metade era somente água. Vejam sob Pangeia. Sim, a água já havia se plasmado na fisicalidade da Terra.
A água, que é a representação da resiliência da sua alma, da sua alta capacidade de renovar e renovar-se constantemente. Nisso, meus queridos, havia se passado anos de tempo, bilhões de anos. Gaia, o espírito da Terra, estava feliz. A vida na sua superfície já se desenvolvia. As camadas plásmicas já tinham se ajustado e criado tudo manifesto em fisicalidade. Rios, mares, montanhas. E o cenário estava sendo completamente montado para a experiência. Uma das, se não, a mais complexa experiência da galáxia. Gaia continuava a soprar sua vida para a superfície, criando também de si mesma as essências que habitariam os corpos físicos. Aquelas almas recém-nascidas de Gaia experimentavam todos os reinos, mineral, vegetal, animal, e expandiam-se, aguardando o momento para a entrada no reino humano. O curso das coisas seguia normalmente, cada uma no seu devido tempo, assim como uma semente é plantada e é necessário aguardar o seu germinar para dar frutos. Bilhões de anos depois deste start inicial da existência da Terra, que para a consciência cósmica foi agora, grupos e mais grupos extraterrestres de consciências de multiversos já estavam mais próximos da experiência, cerca de 100 milhões de anos atrás, iniciando de alguma forma suas colaborações mais diretas. Já estavam projetando suas energias para a Terra, seus olhares e futuras intenções. Nessa época, Gaia estava em plena atividade no seu autodesenvolvimento de vida, especialmente daqueles que vocês já ouviram falar, os dinossauros. Falarei mais sobre isso a seguir. Dentre tantos seres deste universo, e mesmo de outros que projetavam seus olhares para a Terra, pela intensa atração que sentiam por ela, mesmo sem, muitas vezes, nem saberem porquê, havia, obviamente, aqueles que tinham suas intenções mais particulares que coletivas. Alguns simplesmente gostariam de ter a Terra como seu parque de diversões e ou zona de testes genéticos. E em muitos casos, sem prezar pela expressão amorosa da vida em si. Quero enfatizar que aqui não cabem julgamentos, queridos. Cabe apenas entrega amorosa à informação. Abstenham-se de qualquer julgamentos para que não venham a dar brechas às baixas frequências e percam a fluidez energética dessa leitura e os códigos cristalinos que lhes serão entregues neste momento através dessas informações. Apenas abram seus corações. Eu sei que vocês já viram muita informação por vários meios. Assim, antes de continuarem, respirem e peçam a nossa presença amorosa. Nós ouviremos. Respirem. Respirem amorosamente, chamando-nos, e nós ouviremos vocês. É uma imensa alegria para nós estarmos com vocês. Neva, continue a transmissão. Sobre a intromissão. Eu já lhes disse isso. Já falei sobre a intromissão na minha mensagem As 3 Fases do Mergulho, que Neva vai deixar para vocês completa. Vou deixar aqui apenas um parágrafo específico para que compreendam o que eu quero dizer com relação aos seres que, em muitas fases do desenvolvimento da experiência, tinham intenções mais particulares do que amorosas e coletivas, pensando apenas nos seus testes genéticos e experiências que diziam respeito apenas aos seus interesses particulares. Desde o start, o meio e até o presente momento, há seres que desejaram e desejam entrar e desafiam, intrometendo-se
negligenciando o Códex Galáctico e as suas normas de não intromissão. Normas estas que foram atualizadas e fortalecidas em 21 de dezembro de 2012 do seu tempo linear. Certamente que agora eles estão sem esse poder. Eles não conseguem mais pelo simples fato de vocês já terem sustentado luz e energia suficientes, criado uma barreira magnética impenetrável e contando também, claro, com a nossa presença mais ativa, já que vocês estão assegurados, agora mais do que nunca, nos protocolos da Fonte Suprema de não mais intromissão externa de qualquer forma na experiência Terra. Assim, o trecho abaixo da minha mensagem anterior é apenas para que compreendam um pouco mais sobre esses pontos de intromissão. Preciso também dizer que em meio a toda essa preparação cósmica para o evento, que seria essa experiência, outras raças que não estavam diretamente autorizadas a participar da construção dessa realidade ficaram intrigadas com o que estaria acontecendo nesse setor da galáxia. Esses seres também queriam participar, porém, não seguindo um protocolo elevado. Eles queriam seguir a sua própria agenda pessoal, em muitos casos, completamente oposta ao desenvolvimento e à expansão. Por isso não puderam entrar diretamente, não até que fossem chamados. E eles souberam esperar. Ficaram pacientes, foram pacientes, determinadamente pacientes, até que as condições vibratórias daquelas consciências elevadas estivessem compatíveis com suas intromissões, até que as vibrações baixassem. Eles esperaram até que essas consciências que participariam mais ativamente da experiência Terra se mesclassem à densidade do que seria a tal experiência e o chamassem de alguma forma, consciente ou inconscientemente, para participarem do jogo. Isso também, obviamente, estava previsto e nada passaria desapercebido pelo Criador Supremo. Eles permaneceram rodeando toda a barreira cristalina que protegia a construção da experiência. Por bilhões de anos, aguardaram e tentaram se infiltrar nas raças, especialmente nos Pleiadianos e Sirianos, pretendendo induzir certas modificações genéticas inapropriadas. E até certo ponto conseguiram. Uma semente plantada, uma reverberação inapropriada indireta. Eles não podiam entrar diretamente na experiência, mas poderiam tentar influenciar de fora aqueles que tinham acesso direto a ela. E foi o que fizeram. Embora não tenham entrado diretamente nela, como já foi dito, plantaram a semente no desenvolvimento do DNA ideal. Mas isso os levaria para dentro da experiência inevitavelmente. E eles não queriam assim, não dessa forma. Eles queriam entrar na experiência, mas não para vivenciá-la da forma ativa, como os demais. Queriam apenas controlá-la. E de forma inevitável foram arrastadas para dentro dela. E muitos estão aí na Terra até hoje, mas tentando retornar. Alguns, por eras, permaneceram tentando causar problemas no desenvolvimento da experiência, como forma de retaliação por estarem, digamos, presos dentro dela. Eles não conseguiam rasgar o véu, digamos assim, pois somente o amor pode fazer isso. E eles não estavam afinados ainda com essa vibração. Por muito tempo, causaram problemas com suas tentativas mal-sucedidas de saírem do planeta. Seus chamados por aqueles da mesma raça não eram ouvidos, pois estes fugiram deste universo quando perceberam o que estava acontecendo e não queriam também ser presos, capturados pela experiência. Assim, ao longo de todas as eras, os corações da maioria dos que ficaram foram inteiramente amolecidos. E eles também estão regressando ao lar. Tenham em mente que aqui estou me referindo às muitas raças
que de certo modo mantiveram vocês em dificuldades, pois essas mesmas raças, ao perceberem que estavam também presas aqui, como retaliação, tentaram aperfeiçoar a experiência, tornando ainda mais difícil. Tudo dentro de um grande movimento que no fim, todos, ou pelo menos grande maioria, sairiam expandidos em consciência e aprendizado. Por fim, neste ponto, quando digo prisão, de maneira nenhuma quero dizer que a Terra seja uma. Falo apenas para que suas mentes lineares consigam entender as minhas explicações de uma maneira mais clara. Também estou transmitindo aos poucos essa minha mensagem à querida Neva em respeito à sua mente linear para que ela consiga traduzi-la da melhor forma possível. Preciso novamente falar, queridos, que esses eventos de tentativas de intromissão e intromissões diretas ocorreram e ocorrem desde o início dos tempos. Desde o start, o trecho que citei mais acima, não precisa ser engessado a apenas uma época específica, pois em várias fases dessa experiência, situações como essa vieram a acontecer. Enquanto todo o processo para o desenvolvimento da vida humana humanoide e de toda a fauna e flora da Terra continuava seu desenvolvimento, cada vez mais seres desejavam intrometer-se na experiência, tentando dar suas parcelas de colaboração, às vezes com fins coletivos e positivos, outras vezes não. De todo esse movimento de testes e retestes, uma raça reptiliana vinda do sistema estelar de Orion, especialmente da estrela Rigel, em aliança com outra raça específica da constelação de Draco, entraram na experiência mais ativamente, após longas tentativas. É necessário afirmar que, apesar desta intromissão ter acontecido, tudo estava dentro dos planos maiores, mesmo que tenha sido uma intromissão. É necessário também enfatizar que nem todos os seres de Orion, Eagle ou reptilianos agiram ou agem da mesma maneira que antes, que entraram não gentilmente na experiência, assim como nem todos do sistema Draco atuaram ou atuariam desta forma. Há muitos desses seres que trabalham diretamente comigo no comando astral e são de altíssima vibração amorosa. Cabe enfatizar isso, pois a mente humana tende a rotular e macular certas coisas, sem ver o outro lado da história. E aqui, logo após o que lhes contarei a seguir, saberão a que outro lado da história estou me referindo. Há cerca de 100 milhões de anos, a Terra, como eu disse, estava nessa fase de autodesenvolvimento, ativamente em autodesenvolvimento. A vida se expandia em sua fauna e flora. Os grandes engenheiros genéticos estavam se alinhando para a vida humanoide. A semente pleiadiana seria plantada, definitivamente. As sementes de Sirius, Arcturus, Andrômeda, Galáxia e Constelação, Capela, Órion, Alfa Centauri, Aldebaran e outras também dariam sua parcela de colaboração ao seu DNA. Na verdade, somando mais de 20 colaborações diretas de outras raças, incluindo essas que citei. Realmente, vocês têm a maior complexidade genética e de DNA da galáxia. Falarei também sobre isso mais adiante. Antes disso, antes dessas entradas mais efetivas das sementes externas, muita coisa já estava acontecendo. A vida, de várias formas, já era abundante na Terra. Já havia os dinossauros que dominavam o planeta. A experiência dinossauro. Meus queridos, a Terra, em sua variedade enorme de vida, também criou em seu coração os dinossauros, pelo menos a sua raiz inicial. Neva, continue relaxada para que eu entregue tudo o que desejo entregar. Verdadeiramente, para algumas pessoas, essas informações não farão o menor sentido, mas apenas para as mentes delas. Pois para os seus corações farão, como falei antes. Suas almas sabem dessas verdades, pois elas estavam lá. Elas viram todo esse desenvolvimento, trabalhando ativamente no campo espiritual do planeta, ou diretamente na experiência,
como nativos deste ambiente Terra. Suas almas sabem, continuo dizendo que sim, Gaia expandiu-se com muitas formas de vida, inclusive de lindos répteis que também se desenvolveram com alguma senciência e inteligência. Nem todos os reptilianos vieram do sistema estelar de Órion, ou são de vibração e atuações negativas, como pensam. Assim como nem todos os draconianos têm intenções não positivas com a Terra. Entendam também que minha intenção não é forçá-los a crerem nisso que afirmo, mas apenas trazer clareza às suas ideias, na esperança de que vocês recobrem tudo isso que está dentro de vocês. Tudo isso está aí, meus queridos. E eu estou apenas entregando informações que vocês já sabem. Nada mais. Vocês são conhecedores disso. Eu sei que alguns de vocês continuarão a virar os olhos para essas informações. Meus queridos, eu só as entrego. E vocês têm a liberdade para escolherem em quem acreditar. Vamos ouvir o chamado do seu coração, que eu tenho certeza que está vibrante. Afinal, não poderá negar as vibrações que deixo nessa mensagem e em suas conexões com elas, pois vocês fazem parte e viram tudo isso como eu falei. Ou poderão continuar na miríade de pensamentos distorcidos e fortalecidos com informações desarmoniosas e energias que ainda buscam hospedeiros para se sustentar. As escolhas serão sempre suas, queridos. A minha função aqui, junto à Neva, é entregar a informação, torcendo para que elas acessem seus âmagos. Assim, meus queridos, vamos à parte introdutória do que diz a sua Wikipédia acerca deste tema e farei, em seguida, as minhas explicações. Dinossauros, o dinossauros, do grego, etc. Deinossauros, que significa lagarto terrível, constituem um grupo de diversos animais membros do claro Dinossauria. Acredita-se que os dinossauros apareceram há pelo menos 233 milhões de anos e que, por mais de 167 milhões de anos, foram o grupo animal dominante na Terra, num período geológico de tempo que vai desde o período Triássico até o final do período Cretáceo, há cerca de 66 milhões de anos, quando um evento catastrófico ocasionou a extinção em massa de quase todos os dinossauros, com exceção de algumas espécies emplumadas, as aves. Queridos, vou apenas reformular algumas das informações entregues pela Wikipédia. A experiência com os dinossauros teve seu início e desenvolvimento há cerca de 100 milhões de anos e sua extinção, não completamente, deu-se de fato por volta de 65 milhões de anos. Por que eu disse não completamente? Porque nem todos foram extintos. Ainda existem alguns na Terra interna, mesmo em Agartha, escondidos em algumas cavernas profundas do solo ou os que sofreram seriamente a interferência em seu DNA. Não se assustem, pois está tudo sob controle. Os primeiros répteis que se desenvolveram para a espécie dinossauro dominaram realmente a Terra por milhares e milhares de anos, como falei anteriormente, e evoluíram para formas mais sencientes de existência. A esta altura, iniciou-se uma grande interferência no DNA desses animais, de todo esse grupo de animais, mais especificamente. Um grupo de reptilianos de Órion, da estrela Rigel, e de draconianos do sistema estelar de Draco firmaram uma aliança e iniciaram essas manipulações genéticas, tornando esses animais extremamente agressivos, mesclando seus próprios DNAs de um no outro e do outro no um. Os dinossauros eram extremamente ágeis, rápidos e de uma força física gigantesca, aliada à inteligência, persuasão e capacidade hipnótica reptiliano-draconiana, e se tornaram uma grande ameaça, um grande exército de força mental e física. À primeira vista, esse grupo de reptilianos draconianos, grupo específico, novamente enfatizando que não são todos negativos e nem só atuam dessa forma,
aos positivos que atuam amorosamente no comando astral. Inseriram seu DNA nos dinossauros, nesse grupo de animais, e começaram a perceber um amplo melhoramento deles na capacidade cognitiva senciente. A aliança Réptil-Draco estava muito animada, pois estava criando um gigantesco exército, literalmente, e teriam seus próprios cães de guarda. Por outro lado, também coletavam o DNA dos dinossauros e mesclavam aos seus, tornando-se mais fortes, rápidos e ágeis, como falei. Era uma mescla perfeita, eles achavam. A partir do momento em que se participa de uma experiência como essa, você é arrastado para dentro dela, de uma forma ou de outra. É a lei, tornando-se parte daquilo, inevitavelmente. Como citei no trecho A Intromissão. Foram muitos e muitos milhares de anos com diversas experiências semelhantes. Várias outras raças com intenções positivas, vendo essa manipulação dos reptilianos draconianos, animavam-se também a fazer algo parecido. As forças positivas observavam e já se preparavam para intervenções mais diretas nesse ponto. A aliança Réptil-Draco começou também a criar os seus próprios dinossauros geneticamente modificados em seus laboratórios, porém mais alterados e violentos. Desenvolveram armas perigosas e começaram a usar esses animais em ataques aos sistemas de mundos que desejavam invadir. Foi um grande problema. Ao longo dos milênios, a evolução continuou e muitos se desenvolveram para répteis mais humanoides, como são conhecidos agora, e havia alguns poucos sem a interferência genética dos reptilianos draconianos exteriores ao planeta. Outros, já com imensa interferência, eram violentos, agressivos, dominadores e tentavam dominar os que não tinham a tal interferência genética. Por enquanto, mais calmos e tranquilos. Meus queridos, foi um período de grande agitação na experiência. Muitos reptilianos humanoides nativos, assim como bilhões e bilhões de dinossauros, ainda sem a sua expressão animal geneticamente adulterada, nem todos sofreram essa interferência externa, fugiam para o interior da Terra para não serem capturados pelas naves reptilianas draconianas, nem pelos da sua espécie nativa que haviam sofrido a interferência genética. Era uma espécie de caça de gato e rato. Quando as forças da luz começaram a intervir diretamente nessa experiência, muitos dos que não haviam sofrido interferência genética, assim como os que haviam, tentavam se esconder nas cavernas da terra interna, em todo o mundo para escapar. Sim, pois as grandes naves-mãe da luz já pairavam por todo o planeta para a resolução dessas questões. A essa altura, também as próprias almas reptilianas draconianas já tinham, efetivamente, se projetado para dentro da experiência, assumindo muitos corpos dos dinossauros. Meus queridos, muitas coisas aconteceram em todo esse período. Isso é apenas um pouco do que suas mentes lineares conseguem absorver deste ponto. Por enquanto, pois não é apenas informação, é energia que é entregue junto. Eu estou levando-os há milhares e milhares de anos em uma viagem espetacular para se reapossarem mais da sua própria história. Respirem um pouco, puxem suas respirações para que em seguida eu possa continuar e finalizar essa parte da minha canalização. Respirem. Continuemos. Queridos, a sua ciência conta que essa experiência foi finalizada por um grande meteoro, como no próprio texto da sua Wikipédia diz. E aqui vai mais uma revelação. Para aqueles de vocês que ainda não sabem, não foi um meteoro, um cometa ou algo assim que colidiu com a Terra. Na verdade, nada desse tipo ocasionou aquilo. Foi uma das grandes naves-mãe da luz que já atuavam mais diretamente em volta da Terra para afastar essas energias e experiências, a fim de que um novo ciclo começasse. A pedido das altas hierarquias,
a nave pairou sobre os principais pontos e iniciou a energização do planeta para finalizar a experiência dinossauro. Como já informei, muitos fugiram para dentro das grandes cavernas. Esses seres, eles mesmos escavavam apressadamente por dias grandes buracos ao perceberem essas movimentações, pois pressentiram o que viria. A essa altura, como já disse, os reptilianos draconianos externos também já estavam completamente infiltrados no planeta. Tanto eles tinham suas próprias almas inseridas nos corpos dos dinossauros, arrancando as almas desses animais e assumindo seus corpos. Eles tinham tecnologias para isso, como desciam em suas naves com seus próprios corpos físicos. A aliança dos reptilianos draconianos que estavam interferindo tinham corpos físicos de terceira e quarta dimensões inferiores. Houve uma invasão, realmente, e eles acuavam os reptilianos nativos, tanto que muitos dos nativos aliaram-se aos invasores, temendo mais retaliação. As naves da Aliança Reptiliana Draco, percebendo a intensa atividade das forças da luz e a chegada de muitas naves confederadas, começaram a bater em retirada, deixando até muitos dos seus membros na superfície, abandonando-os completamente. Aquelas naves da Aliança que tentavam resgatar os seus eram abatidas, aprisionadas pelas forças da luz. Houve ali muitas movimentações, queridos. Obviamente, isso aconteceu não foi de um dia para a noite. Levou algum tempo. Mas tudo isso só estava acontecendo a grande ação de uma enorme nave-mãe chamada Estrela Candente. E no seu comando, um espírito que é conhecido de vocês como Oxalá. Este também, que em outros tempos foi conhecido como Francisco de Assis, Apóstolo João Evangelista, Faraó Tutankhamon e foi cacique de uma tribo inca estabelecida em Machu Picchu. Todas essas personalidades são desse mesmo espírito, tão familiar de vocês. O grande irmão deste que lhes fala, Ashtar. Esta grande nave-mãe pairou sobre a região de Chicxulub, na península de Yucatán, no México, liberando uma simples gota de energia que desencadeou na superfície um grande movimento parecido com a queda de um meteoro. Foi uma ação direta das forças da luz que finalizou aquela experiência. Ainda que alguns tenham escapado, a experiência em si, como era, foi completamente finalizada. Mesmo que alguns não aceitem essas informações como verdadeiras, eu não me inquieto com isso. Eu sei dos seus corações. Sei que eles sabem a verdade. Esta mesma nave, com esse mesmo dirigente que conduziu para a finalização dessa experiência, voltaria milhares de anos depois a pairar sobre uma região que vocês conhecem como Lago Titicaca, localizado entre o Peru e a Bolívia. Ali não havia lago, mas a nave liberou mais uma gota de luz, causando uma grande explosão e uma enorme cratera, formando então o Lago Titicaca. Este ser amável seguia instruções das altas hierarquias para realizar as finalizações e os reinícios de determinadas experiências. Meus queridos, amadas almas, minha querida família, finalizo essa parte com muita alegria em meu coração. Releiam quantas vezes, reouçam quantas vezes forem necessárias e permitam o reacender dessas memórias em todos vocês, que, como venho enfatizando, estão dentro de cada um. Vocês são sabedores destas verdades. Vocês viram tudo isso acontecer. Está dentro de vocês. As informações que estão recebendo aqui, para muitos é inédita, até mesmo para Neva. Ela não sabia dos nativos reptilianos sencientes de Gaia, o que não está errado. Ela só precisava saber o que complementaria a informação que ela já tinha. Até a próxima parte desta minha mensagem, quando trarei os tópicos a semeadura e as almas nativas da terra e mais. Essas são as verdades, e assim é. Bênçãos, seu irmão Ashtar.